consumados e tentados. Já falamos do artigo 14, já falamos do artigo 14 do seu Código Penal, que traz no inciso 1º os crimes consumados e no inciso 2º os crimes tentados, e falamos da pena de tentativa, que se reduz de 1/3 a 2/3. Ótimo. Por hora isso basta. Por hora isso basta. Eu quero pegar agora e falar com vocês sobre uma parte da matéria que vai falar e vai explicar melhor a tentativa. É o chamado iter criminis. Iter criminis, iter de itinerário do crime, é o chamado caminho do crime. O iter criminis, ou o caminho do crime, é o caminho que eu percorro até chegar à consumação. Desde a minha fase inicial, quando eu planejo praticar um crime, quando eu cogito praticar um crime, quando eu coloco na minha cabeça que eu quero praticar um crime contra alguém, eu quero matar, eu quero roubar, até chegar de fato à consumação. Isso é chamado de iter criminis, e isso chove em concurso público, isso chove em OAB, e tem uma questão prática na vida do jurista que está ligada justamente a entender a questão da execução. Lembra que eu falei que para ser tentado, o crime ele precisa iniciar a execução? Eu te pergunto, mas quando que se tem iniciada a execução, não é verdade? Então, iter criminis é o caminho do crime. E o caminho do crime, ele passa por 4 fases principais. Alguns doutrinadores colocam uma última fase, tá? Mas ele passa por 4 fases obrigatórias. Imagine você aí que está me assistindo. Você com certeza já hipotetizou praticar um crime. Sim, todo mundo já pensou em praticar um crime. Eventualmente, alguns aí já até praticaram crimes pequenos, não é? Crimes pequenos, acredito que todo mundo já deve ter praticado algum crime ou outro. Quando você espalha fofocas de pessoas para outros coleguinhas da sala de aula, ou mesmo pelo Instagram, ou pelo Facebook, pelo WhatsApp, no grupo das amigas, né, ou das inimigas lá, das malvadas, e aí você está falando mal da fulana porque fulana fez tal coisa. O que você está fazendo? Bom, você está praticando um crime, que pode ser difamação, pode ser injúria, normalmente é difamação, normalmente é injúria. Então, eu tenho certeza que todo mundo já praticou um crimezinho pequeno. Mas vamos pensar que você é puro, puritano e jamais pratiquei qualquer crime. Então, se você não praticou um crime, a primeira fase do crime, do caminho do crime, todo mundo praticou, inclusive pratica provavelmente dia sim, dia não, muitas vezes com o chefe, né? Às vezes com o professor também em dia de prova. Qual que é a primeira fase do crime? É a chamada cogitação. A primeira fase do crime é a chamada cogitação. Cogitação é pensar, é querer, é planejar, é colocar na cabeça a vontade de praticar um crime. A cogitação, ela pode estar dentro da sua mente, mas ela pode ser também, às vezes, falada, né? Às vezes você comenta com alguém, puta, queria matar aquela pessoa, puta, que vontade de estrangular aquela pessoa. Se você não está falando da boca para fora, e se você realmente quer estrangular, olha, hoje eu vou dar um soco na cara daquele meu chefe, hoje eu quebro a cara dele. Você está na fase de cogitação. Cogitação, então, é você pensar, mentalizar, planejar, elocubrar, idealizar um crime. Todo mundo praticou ou praticará esta fase do crime, que é cogitação. Veja, mas se isso fosse crime, a fase da cogitação, todo mundo deveria estar preso e não haveria presídios para todo mundo, não é verdade? Sim, é verdade. Então, olha só. A cogitação não se pune, anota isso. Não há exceção. Cogitação não se pune. Planejar, pensar, idealizar, querer, eventualmente até falar para a pessoa que você quer matar o outro, quer praticar um crime, não se pune. A mera cogitação não se pune. Não se pune. O legislador brasileiro, ele não tipifica o ato de vontade. Ele só vai tipificar
no momento em que você começa a executar. Então a cogitação é a primeira fase. Qual que é a segunda fase do caminho do crime, do iter criminis? A segunda fase é a preparação. Preparação é se preparar para o crime. Então olha só, você já saiu da fase do pensar, do querer, do planejar. Eu quero, quando aquele cara passar por ali, eu vou pegar ele, vou dar uma paulada na cabeça dele. Quando esse cara deixar essa bolsa dele vacilando de novo, eu vou... Não é mais isso. Agora você vai para a preparação. E o que é a preparação, que é a segunda fase? Você já começa a valer mão dos chamados atos preparativos. Você já pratica algum ato que prepara você para o crime. Por exemplo, você viu que alguém esqueceu a bolsa dela na cadeira. O que você faz? Você pega o seu jaleco e joga em cima da bolsa dela. Você se preparou para o crime. Alguns podem entender, inclusive, que esse ato já seria o início da execução. Tá? Eu entendo que não, mas... imagine que alguém queira matar o outro. O que ele faz? Ele pega uma faca e afia a faca. Estou afiando a faca. Estou amolando a faca. Eu peguei a faca, coloquei na cintura e já saí de casa procurando essa pessoa para matar. É o cara que furta veículo, que ele está dando um rolê na rua. Ele passa olhando os veículos, ele olha veículo por veículo. Você percebe que ele já está se preparando para furtar? Ele não colocou a mão no veículo ainda. Mas ele está olhando, esse aqui dá para pegar, esse aqui dá para pegar, aquele lá não dá, esse aqui dá, aquele lá não dá. Percebeu? Percebeu? Isso é o chamado ato preparatório. Isso são os chamados atos preparatórios. Os atos preparatórios, eles também não são puníveis. Atos preparatórios não são puníveis. Não se pune atos preparatórios. A regra é não punir atos preparatórios. Quando que você pune atos preparatórios? Apenas quando este ato preparatório já é elemento de outro crime. Vou dar um exemplo. Eu pego uma arma, coloco na cintura porque eu quero matar o meu desafeto. Eu não puno a pessoa por tentativa de homicídio, porque eu estou no ato preparatório do homicídio. Só que veja só, eu tenho porte de arma? Imagine que não. Coloquei a arma na cintura. Eu vou ser preso por qual crime? Por porte ilegal de arma. Não por tentativa de homicídio. Então alguém me vê na rua, a polícia me vê, me aborda. Eu queria matar o cara. Eu até falo pra polícia. A polícia fala, o que você quer fazer com essa arma? Não, eu queria matar o cara, só que eu não achei ele ainda. Então, você vai ser preso por porte ilegal de arma, não por tentativa de homicídio. Por quê? Ato preparatório não se pune, salvo quando o ato preparatório é elemento de um outro crime. Deu para entender? Deu para entender? Alguns crimes, eles já trazem dentro do tipo penal deles a elementar de preparação. E o exemplo que eu posso dar para vocês é a lei de terrorismo no direito brasileiro. A própria lei de terrorismo, ela fala que é terrorismo praticar os atos de terrorismo ou praticar atos preparatórios típicos de terrorismo. Então você já se reúne com outras pessoas terroristas, você tem mensagens, você vai lá, arruma lá, começa a fazer uma bomba caseira ou começa a monitorar pessoas para praticar terrorismo. Isso seriam atos preparatórios de terrorismo. Mas veja, só estou punindo porque a própria lei disse que é punível. Deu para entender? Legal? Legal, gente. Então vamos lá. Dentro do iter criminis, do caminho do crime, dentro do iter criminis, do caminho do crime, eu passei pela cogitação e agora eu estou na preparação. Cogitação nunca se pune, preparação vai se punir se
essa preparação for elemento de outro crime. Via de regra também não se pune. Qual que é a terceira fase do crime? A execução. A execução, os atos executórios, estes sim, são puníveis. E a última fase, consumação. Eu vou colocar aqui para você no Teams exatamente isso que eu acabei de falar. Exatamente isso que eu acabei de falar. Então, olha só. Iter criminis, cogitação, preparação, execução e a última fase, que alguns entendem por última fase, que é o chamado exaurimento. Depois de consumar o delito, você pode ter o chamado exaurimento, que é continuar praticando atos após a consumação do delito. Já vou explicar o que é o exaurimento. Vamos partir para cá? Olha aqui, ó. Cogitação, preparação, execução, consumação e alguns colocam exaurimento. Senhores, vejam que eu pintei diferente execução e consumação, porque é na execução e na consumação que os atos são puníveis. Na cogitação nunca, na preparação quase nunca. Se eu começo os atos executórios e não consumo por circunstâncias alheias à minha vontade, que crime é? Ou que situação é? Conduta tentada. Crime tentado. Ok? A cogitação se chama cogitatio, a preparação você pode chamar de atos preparatórios, a execução você pode chamar de atos executórios, a consumação de summatum opus e o exaurimento, que é o chamado mero exaurimento, são os atos praticados após a consumação do delito que não são puníveis. Exemplo, eu subtraí um objeto. Depois que eu subtraí esse objeto, ou seja, já consumei, eu chego na minha casa e coloco fogo nele, eu destruo esse objeto. Destruir um objeto alheio é o crime de dano. Como eu já havia consumado o furto, este dano praticado no objeto é mero exaurimento, não é punível. Tudo bem? Fique neste exemplo por enquanto, é o suficiente para você, mas existe aí um emaranhado de discussões acerca do exaurimento ou do mero exaurimento. Por hora, acredito que já seja bastante informação para você, tá bom? Vamos lá. Então, se eu quiser falar sobre os elementos do crime tentado, elementos do crime tentado. Os elementos do crime tentado. Os elementos do crime tentado, você vê aqui, ó. Vou ler para você do meu Instagram, tá? O Tim está vendo aqui na tela dele. São elementos do crime tentado que a conduta seja dolosa. Que a conduta seja dolosa, isto é, que exista uma vontade livre e consciente de querer praticar determinada infração penal. Ou seja, o crime tentado, você tem a conduta dolosa nele, do mesmo jeito. Então você começa praticando o crime exatamente como é o crime consumado, com dolo. Depois, o agente tem que ingressar obrigatoriamente na chamada execução, nos atos de execução, nos atos executórios. E por último, ele não consiga chegar à consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.